Carol Pfeiffer aqui, começando mais um Moneycast especial dentro do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Ao meu lado aqui, Andressa, que só traz gente de peso aqui para esse Moneycast. Esse é o meu papel nesse podcast. Nesse videocast, trazer pessoas, né, como a Tati. Amiga, obrigada pelo convite. Tati, seja muito bem-vinda. Você tem umas 20 profissões e eu fiquei meio confusa aqui. Qual que eu falo primeiro? Conta um pouquinho aí pra gente de tudo que você faz, mulher. Bom, eu comecei a minha vida na área de comunicação, então a minha primeira formação foi em comunicação social e ao longo da minha história eu fui começando a perceber que o que eu mais gostava não era de propaganda e de marketing, eram de pessoas. Então, ao longo da minha formação acadêmica, eu fui migrando, né, da área de comunicação e marketing para o estudo do ser humano. Então, eu me tornei analista comportamental, fiz mestrado dentro da psicologia em análise do comportamento humano e, mais recentemente, eu aprofundei o meu conhecimento numa área, né, que a gente chama de gerontologia, que é o estudo do processo de envelhecimento. Então, a minha área de estudo, minha área foco é o público 50+, e é onde eu gosto de atuar, de estudar e de entender o que está acontecendo na nossa sociedade, o impacto que isso traz. Então, eu me formei gerontóloga, né, e sou analista comportamental. E você trouxe essa informação aqui para o festival? Como que foi aí? Trouxe, na verdade para mim foi um privilégio, acho que foi a primeira vez que eu venho ao festival, inaugurei a minha entrada no palco sem falar de marcas, eu vim falar de ser humano. E isso foi um privilégio, um convite que a Andressa me fez, e isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu vou falar isso ao vivo, amiga, você não sabe o quanto foi difícil montar uma palestra quando você não tem que falar de marcas que você cuida, e sim de seres humanos que você quer impactar. Isso faz muita diferença. Então, eu preparei essa conversa com o público, né, que assiste o festival com muito carinho, porque o foco ali era que cada um pudesse aplicar o conhecimento no seu negócio, na sua marca, no seu produto, e não eu falar da marca que eu cuidava. Então, foi uma invertida no olhar de como eu consegui ajudar essas pessoas a trazer mais empatia, ainda mais no momento que a gente está vivendo de mundo, de catástrofe, de desastre. Aliás, parabéns por tudo que vocês estão fazendo aqui, porque eu sei o quanto é difícil montar um festival e com tudo que aconteceu em Gramado, eu imagino que o coração de vocês esteja aí sofrendo e vocês estão dando o melhor de vocês para estar aqui fazendo tudo isso acontecer. Então, parabéns, mais do que um obrigado, parabéns. Graças a Carol, né, nos possibilitou a gente fazer isso aqui, né? A Tati tá falando assim de marcas, porque quando a gente se conheceu, a Tati, ela tava numa marca, né? Ela tava à frente da Mondelez, né? E até hoje eu não recebi minha caixa de bis, possivelmente eu não vou receber mais. Né? Mas e depois a gente acabou se encontrando. Eu adoro uma cobrança em público. Agora eu já não quero mais isso. E aí, depois a gente acabou se encontrando na XSW, que foi quando a gente falou justamente sobre isso, né? Porque a gente acabou acompanhando painéis que falavam sobre pessoas, né? Perfeito. E aí a gente teve essa ideia de trazer pro festival, justamente porque era o momento que tu tava vivendo, né? De essa transição da Mondelez entre a Tati à frente de várias marcas, grandes marcas. Então, essa transição toda a gente até combinou, a gente falou na XSW e ainda combinou, disse, não, mas eu acho que tem tudo a ver, eu acho que esse momento do festival, porque a gente já vinha falando dessas impactos, transformações e impactos reais, e então estou muito feliz, Tati, de estar aqui com a gente e poder ter falado isso, né, seja a primeira vez, primeira de muitas, né, mas porque eu acho que isso tem tudo a ver contigo. Nossa, foi uma honra poder estrear aqui no festival e, de fato, no SX, esse foi um dos grandes temas, né? A gente viu Esther Perel e Brené Brown juntas, a gente viu o Jay Cherry trazendo, teve, né, o lançamento de um livro de empatia lá no SX. Depois eu voltei e ainda falei com ela, eu falei, puxa, por que o brasileiro, ele é uma das maiores comitivas, né, que vai para o Texas, e a gente vê muito pouco brasileiro no palco, né, e a gente tem tanto conteúdo bacana, a gente faz tanta coisa legal aqui nesse país, e eu acho que a gente tem essa síndrome, né, de não expor, ou expor aqui, né, no nosso país, mas não levar isso para fora. E quando eu vi um livro de empatia sendo lançado lá, eu falei, meu Deus, eu escrevi um livro na pandemia, ou seja, a gente tem uma oportunidade enorme, o brasileiro, ele tem essa capacidade de empatizar, e eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de exportar
né, nossos conteúdos. E o brasileiro é acolhedor, né? E, assim, é muito interessante. Qualquer pessoa que vem de fora admira o quanto a gente adora o afeto, o abraço, é acolhedor, né? Então, eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, a gente descobriu a nossa família na Alemanha, eles vieram pra cá e ficaram assim, de cara, né? Porque o que esse povo tão feliz assim? Por que abraça tanto? Por que fala tanto, né? Então foi muito interessante que a Cris, que foi né, a nossa, tipo, a gente descobriu ela como uma prima que morava na Alemanha, ela não queria mais ir embora. Ela falou, gente, mas ninguém tem esse carinho, né? E o brasileiro, ele dá aula disso, mas muitas vezes acaba não valorizando. Mas em que momento isso também entrou na tua vida, Tati? Porque, vamos lá, né? Você entrou no marketing, como toda profissional, você foca em dar certo como profissional, em ganhar dinheiro, etc. Em que momento você viu que você deveria estudar muito mais sobre pessoas? Sim, eu estava na Natura. Nessa época, antes da Mondelez, eu estava na Natura e um pedido que foi feito na época que eu estava na Natura era de ajudar a construir a área de insights da empresa. E naquele momento, junto ao presidente e aos fundadores, era uma época que a Natura ainda estava muito próxima dos fundadores, a área de insights ela tinha essa missão de perpetuar a inovação e a cultura da empresa, né? E como que você faz a inovação seguir. E para montar a área de insights, né, eu olhei para o meu currículo e falei, gente, eu entendo um monte de produto e não entendo nada de gente, então eu preciso começar a estudar sobre ser humano. E aí foi quando eu fui fazer esse mestrado, comecei a entender que mais do que olhar para o produto, eu tinha que olhar para o ser humano. E que cada ser humano tem um comportamento diferente diante de uma gôndola, diante de uma propaganda, diante de uma conversa. Né? Então, para gerar conexão, não adianta eu entender de propaganda, eu tenho que entender de gente que assiste a propaganda. Então, foi como se fosse uma cadeia. E ali eu comecei a descobrir, então, esse meu interesse, né, por ser humano. E eu comecei, então, a minha carreira foi muito dentro dessa área de insights, e depois eu fui migrando, e aí eu fui levando o conhecimento de comportamento humano para a inovação. Então eu assumi uma cadeira de inovação, de diretoria de inovação na Mondelez, depois eu assumi uma cadeira de growth. Então como é que você leva o comportamento humano e as inovações e esse conhecimento para a geração de crescimento nas empresas? Então eu fui assumindo cadeiras onde o comportamento e o ser humano era a base do crescimento, e não o produto. O produto é uma consequência, a propaganda é uma consequência, a comunicação é uma consequência. Então, se você tem a base e o conhecimento do ser humano, isso começa a te diferenciar como profissional. E agora, frente a toda essa parte de inteligência artificial, isso se torna ainda mais fundamental. Mas é interessante que você está falando de duas provocações aqui, né? O primeiro, eu acho que é a empatia, obviamente, de você entender que todos nós precisamos disso. E você também começou aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, falando também sobre envelhecimento. Você sabe que minha melhor amiga geriatra, a gente brincou de fazer o projeto 100 anos. Então, 100 mais. Porque a maioria das pessoas, elas não se preocupam com o envelhecimento, né? Então, ou seja, você vai se preocupar com o que você se alimenta, como você se cuida, quando você já está com 40, 50, 60 anos. E daí, obviamente, se imaginar que você vai viver 100 anos, são 40, 50 ou 60% da sua vida que você fez errado. Então, ou seja, é preocupante. Então, ou seja, até como que você provoca um pouco dessa mentalidade ou até de inserir isso numa consciência? Olha, Carol, você tocou num tema que eu adorei. Aliás, parênteses, 100 mais pode ser uma marca de vocês, tá? Porque veja bem o que vocês falaram, 100 mais, ou seja, 100 mais preconceito, 100 Verdade. Mais, né? Fê, a gente tem uma marca nova. É isso, tá criada a marca, patenteia, já pega, né, o www. Mas como é que a gente insere esse pensamento? Isso está se tornando cada dia mais simples, porque a grande verdade é que os dados estão aí, né? Então a pirâmide inverteu. Então, a pirâmide etária inverteu, hoje a gente tem mais avós do que netos no Brasil, 25% da população hoje do Brasil já tem mais de 50 anos, a cada 21 segundos uma pessoa de 50 anos entra na contagem demográfica. Então, assim, o que antes era tendência, agora é realidade. E tem um dado interessante que responde a sua pergunta, é que é a primeira vez na história que a gente está vivendo a intergeracionalidade. Então, são 4 gerações convivendo. Né? Então você tem hoje um público 50 a mais que tem hoje que terminar de criar provavelmente seu filho, mas tem que dar conta dos seus pais também. Né? Isso é muito novo, né? Nunca existiu na nossa história a intergeracionalidade. Isso dentro do mercado de trabalho vai começar a virar
um fenômeno. Se hoje você vê poucas pessoas com mais de 50 anos, a gente tá vivendo já um problema hoje econômico no país em função disso, né? Se você vai viver até os 100, como você gera receita durante 40 anos? É por isso que eu bato na tecla que todo mundo precisa aprender a ganhar dinheiro, porque, né, vai viver mais anos, essa é a boa notícia, mas também pode ser a má notícia. E daí eu vou lembrar aqui que eu tava com a minha avó no final de semana e ela me contou que ela virou vó com 36. Eu ainda tô tentando superar essa história, porque eu tenho 36, então, ou seja, olha como a gente tá vivendo uma outra realidade, né? A intergeracionalidade, né? Provavelmente a sua avó não teve essa oportunidade quando ela tinha a sua idade, de conviver com a avó dela, entende? Exato. Isso é a intergeracionalidade, isso é o que a gente chama de geração sanduíche. E na gerontologia a gente fala muito sobre isso, né? Como é que você olha o ser humano de forma holística, né? E não só pelo demográfico, pela idade, mas sim por tudo que você está vivendo e convivendo, né? Seu corpo, sua mente, sua rede de apoio, como que você se mantém ativo, não só no corpo, mas na mente. Então, existe hoje o tal do lifelong learning, né? De onde vem esse termo? Vem disso, né? Vem do lifelong, né? Então, é de você vai viver mais. E a gente sabe que quanto mais você mantém o seu cérebro ativo, mais você vai postergando doenças de saúde mental no envelhecimento, como o próprio Alzheimer, né, que é uma doença hoje que ainda não tem cura. E que tá todo mundo, né, cada vez mais preocupado. E é até interessante, de novo falando da minha avó, ela foi para Porto Feliz dirigindo, daí ela virou para mim e falou assim, falei, vó, você tá louca, você veio dirigindo sozinho, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, você acha que você puxou quem? Sensacional, sua avó. Já quero conhecer sua avó. Não, minha avó é maravilhosa, ela é linda demais. Vó, beijo. Agora conta do seu livro pra gente, que inclusive foi citado aqui no nosso podcast. Então a Bia ganhou seu livro, já ficou assim, encantada e citou o seu livro aqui. Como que ele surgiu? Eu fico muito feliz de, mais do que ser, né, Carol, e de meu livro, eu acho que ver que a gente está começando a abrir espaço para um tema que durante muito tempo foi considerado, não sei nem como classificar. Eu que estou, né, hoje cada vez mais dentro da área da saúde, eu sei que empatia não é autoajuda. Empatia é ciência, empatia tem fundamento, né? Eu tenho uma professora incrível que ela fala assim, Tati, por que quando a gente vê o outro chorar, a gente começa, né, o nosso olho enche de lágrima? Por que quando o outro boceja, você boceja? Será que as pessoas não pararam para pensar o que está por trás, né? E isso tem muito fundamento, a empatia tem muito fundamento. Eu sempre, desde que eu comecei a estudar o ser humano, eu comecei a entender que a empatia seria uma chave para a gente conseguir promover conexão entre marcas, entre pessoas, entre comunicações. Então, eu escrevi esse livro no meio da pandemia, eu estava com Covid, no momento que eu botei o ponto final nesse livro, e ele foi o primeiro livro de marketing que trouxe esse olhar. E agora eu fico feliz de ver esse tema, tanto é que o nome é Além, né, empatia, humanização além do marketing. Então eu falo sobre longevidade, eu falo sobre empatia na diversidade, empatia no uso das redes sociais, porque no final é sobre isso, né, como a gente usa todos os recursos que a gente tem da melhor forma. E daí você começou a falar mais sobre esse tema, que você convidando nos eventos, e você veio falar também aqui no festival sobre isso, né? Foi, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que eu nunca vi um festival tão grande como o SX, trazendo tantas pessoas para falar desse tema. E a gente está hoje com uma situação, além da longevidade, além da intergeracionalidade, a gente está com um índice de transtorno de ansiedade muito alto, Carol. No Brasil, a gente já está com, a OMS já está Sei bem, acho que 90% das pessoas que trabalham comigo. Isso, que talvez represente o número da OMS, que é o 10% da nossa população, isso nunca aconteceu. Então hoje quando a gente fala de empatia, empatia é uma ferramenta muito poderosa, porque ela tem vários princípios, né, dentro da área da saúde mental, mas principalmente o acolhimento, palavra que não pode ser só dita, tem que ser feito. Né? Então, olha que forte, né? Não pode ser só dita, tem que ser feito, porque todo mundo quer acolher e daí faz assim o básico, né? É isso, e acho que nesse talk da Esther Perel com a Brené Brown foi extremamente provocativo, onde a gente discutiu e ouviu sobre o poder da escuta e da escuta empática. E acho que eu até escrevi um artigo falando sobre isso. Você acha que você sabe escutar? Maravilhosa! Será? Você sabe que eu escutava um mentor falava assim, fique rouco de tanto ouvir.
Eu adorava. Maravilhoso. A gente fala muito isso. Pratique o silêncio. Você está aprendendo com você mesmo. Sensacional. Gente, a gente vai ter que trazer a Tati de volta aqui 1000 vezes. Primeiro de tudo, vamos deixar aqui, ó, empatia, humanização, além do marketing, como dever de casa para vocês lerem, pra gente debater sobre o livro. O que você acha? Vamos, super. Fechado? Combinado? Nossa, adorei o livro. Olha aqui dentro, gente. Tem até um monte de QR Code. O que é esse QR Code aqui, mulher? É um livro interativo, na verdade. Eu gosto de gente moderna. Você lê a teoria e você já vai vendo exemplos, cases, né, práticos da teoria. Então, é realmente porque as pessoas sempre falaram, né, que empatia é uma habilidade difícil de colocar em prática. Gente, só fala isso quem não quer praticar. Me perdoa a franqueza, mas a empatia é como um músculo. Se você não exercita, ele fica atrofiado. Então, quem não pratica a empatia, acho que está um pouquinho desatualizado. Não sei se você acabou de tomar um tapa na cara, mas para você conseguir resolver isso, olha, esse livro aqui, Tati, eu vou sortear, pode ser? Pode, lógico. Assinado por você, inclusive. Galera, já escreve aí nos comentários se você quer ganhar um livro aqui da Tati para você melhorar a sua vida e principalmente para você entender que o marketing ele precisa ser sobre pessoas e a gente precisa falar mais sobre isso. Olha, obrigada, viu? Obrigada a você. Pela aula que você deu aqui, mas você vai ter que voltar outras vezes. Combinado. Combinado? Certo. Tá feito? Tá feito. Então, muito obrigada, Andressa, mais uma vez. Muito obrigada. 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 Obrigada por tudo. Uhul! E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein, se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.